do 1 ao 8. Diz assim: e entrando no barco, passou a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais maus em vossos corações? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém? Senhor nosso Deus, queremos te louvar e dizer o teu nome. Agradecer porque tu nos tem acompanhado até aqui, Senhor. Tu não tem nos desamparado, Senhor. Muitas vezes estamos na condição desse paralítico, Senhor. Mas, Senhor, eu creio que tu tem algo muito poderoso para falar aos nossos corações. Tem algo a depositar, Senhor, porque tu és Deus soberano entre nós. Por isso, unge-nos a nossa cabeça, os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração, Senhor, para que possamos absorver aquilo que tu tens. No nome de Jesus. Queridos, podem sentar. Estamos vivendo em dias em que os nossos conflitos, as nossas emoções têm nos tornado pessoas insensíveis. Muitas vezes pessoas desabilitadas para tais conversas, para tais relacionamentos. A nossa vida frenética, as nossas situações, muitas vezes nos levam a ter atitudes drásticas. Nos nossos últimos tempos, as nossas tribulações, os nossos pecados, as nossas condições humanas, tem nos levado a posições que muitas vezes nós não queremos. Tem nos levado a situações muito constrangedoras ou situações muito difíceis. E depois a gente fica: poxa, não era para eu ter feito isso, não era para eu ter feito aquilo, por que eu fiz isso? E não nos atentamos para entender aquilo que está acontecendo em nós, ao nosso redor. Parece que essa coisa massacradora, esse modo compressor, essa coisa destruidora que o mundo tem pregado, tem chegado à nossa mente, e parece que a gente não está fazendo nada. Às vezes, deixando a nossa condição humana, estamos indo só para o espiritual. Vivemos, caímos, mas não estamos a mesma pessoa. Estamos numa condição espiritual muitas vezes em que caímos, levantamos e nada muda, mas as nossas palavras são muito bonitas. Mas vamos para outro extremo, tem um outro pessoal que não liga para nada no espiritual. As coisas do mundo vêm e está tragando cara em cara, não está percebendo. Um certo pastor chegou na igreja, e a igreja dele era muito grande, tinha 3 telões, e ele pediu um tempo de uma atenção do público. E quando abriu o telão, ele jogou a Globeleza.
sambando na igreja. E a Dom Beleza lá sambando na igreja. E o povo da igreja ficou escandalizado. Meu Deus do céu, meu Deus, o que está acontecendo? Os homens ficaram doidos, as mulheres assim, ficaram com raiva, porque ficaram ali vendo aquele negócio. Não. 15 segundos depois o pastor tirou. E perguntou à igreja: alguém ficou incomodado? A igreja conhece o pastor, baixou a cabeça e não disse nada. Mas o pastor que estava do lado, ele disse que abaixou a cabeça querendo levantar a mão, né? Eu fiquei incomodado, mas ali ele ficou quieto. E a pergunta daquele pastor é: por que aqui na igreja isso não pode passar e na sua casa passa mais de 40 vezes e você não se incomoda? Estamos deixando que esses programas, essas situações corrompam a nossa mente. Entramos numa guerra espiritual e emocional terrível. E parece que as coisas estão vindo, pode ser um rolo compressor, e a gente está engolindo, deixa vir, eu fico aqui embaixo. Queridos, hoje à noite vamos não estar mais na posição de paralítico, mas vamos ser curados pelo nome de Jesus. Aleluia! Glória! Está difícil, querido, mas tu tem que levantar, se ajoelhar e orar. Está difícil, se tu não consegue orar em casa, vai para o monte, vai para a estrada, chama alguém, mas sai da tua zona de conforto. Porque se você ficar na sua zona de conforto, nada vai acontecer. Vai ficar e vai bater. A única solução quando a gente está na nossa zona de conforto é o quê? Botar a língua em operação. Somente. A língua vai operar mais do que Deus tem para operar. Mas o que eu quero tratar com você hoje à noite é algo surpreendedor, é algo magnífico, é algo sobrenatural. Nosso querido ministro Globo disse assim: eu quero ver o sobrenatural de Deus, eu quero ver além, eu estou cansado dessa adoração. Glorificar Deus, meus queridos, eu quero ir para a minha casa, eu quero adorar da mesma forma que eu adorei aqui. Eu quero parar de usar esse palco para ser um trampolim para me promover. Eu quero usar o palco da minha casa, eu quero usar o palco dos meus familiares e viver uma transformação de vida. Eu quero que essa adoração entre em meu coração, que os que estejam ao meu redor, eu não precise falar. A minha atuação transformará as pessoas. Aleluia! Eu entendo o que ela falou. Vivemos nessa luta. Mas quando o Senhor decide posicionar, querido, segura a tua cabeça aí agora. O negócio hoje à noite vai ferver. Aleluia! Deus hoje vai tirar da sua zona de conforto. Eu creio. Deus vai levar você de contra a maré. Alguém teve aqui já em alguma correnteza muito forte? Já teve? Eu tive no Rio São Francisco. Queridos, eu entrei no Rio São Francisco, eu ficava assim, ó, parado. Estava ali, ó, eu voltava, parado, a correnteza me arrastava. Hoje à noite, você vai ter que andar contra esse rio. Dizer: Senhor, eu me posiciono para que a tua transformação venha. E hoje você vai ter que andar contra a maré. E quando chegar em casa, vai ter que lutar mais ainda. Parece que é uma coisa. Mas, vamos lá. Quando Jesus, antes de entrar em Cafarnaum, Jesus está vivendo um momento glorioso. Eu acho que ele não se manifestar sobre isso, não. Momentos antes, ele tinha expulsado o endemoniado de Gadareno. Imagina, um endemoniado cabota, um negócio lá que pegava, o cara era festa para a cidade, o povo ganhava dinheiro
O povo fica com raiva, porque Jesus libertou, mas aquele homem fica feliz porque encontrou a libertação. Quando Jesus sai desse momento da libertação do gadareno, quando é que eles entram? Quando é que ele entra? A palavra desse texto vai dizer que ele entra em Cafarnaum. Qual era Cafarnaum? A sua cidade, o seu campo de batalha. Já ouviu falar no texto que o profeta na sua casa não tem honra nenhuma? E quando ele entra lá, ele já sabia da guerra. Jesus entra, sempre entra naquele, quando ele entra ali na sua cidade, ele entra para guerrear. Ele sabia que ele não podia descansar momento nenhum. E é aqui que Deus vai agir. Nessa toda a questão ótica, essa questão toda cultural, emocional, histórica nesse tempo. Hoje o título da minha mensagem é Jesus é a única esperança para as nossas vidas. Acho que você não entendeu. Alguém está doente aqui? Jesus é a única esperança. Alguém está sem dinheiro aí? Jesus é a única esperança. Alguém brigou com seu esposo e sua esposa? Jesus é a única esperança. Alguém está em conflitos emocionais e em depressão? Jesus é a única esperança. Não será e nem foi. Eu lido com o estado presente. Ser é a esperança. Aleluia. No primeiro ponto que eu vejo Jesus aqui, é uma certa coisa que eu digo que é fatal, que diz assim: quando buscamos a Deus, Ele renovará a nossa alma. Deus só agirá dependendo da nossa atitude. Deus não entrará para resolver os nossos problemas se nós não posicionarmos. Eu estava aqui no culto e eu fui orar por uma certa pessoa. Eu disse assim: você crê? Você crê? Você tem fé que Deus me curou? A pessoa disse: tem, não. Aí eu voltei de novo: você crê? No nome de Jesus. Aí tem que explicar a ela. Ela disse: creio não. Eu disse: então, querida, eu não vou orar. Eu não posso ser maior do que a sua vontade. Eu não posso ser maior do que o seu querer de mudar em Deus. As pessoas estão se fazendo de muleta para que a pessoa ande. Deixa eu dizer uma coisa. Zacarias era o profeta naquela época. E o rei daquela época se apoiava em Zacarias. Quando Zacarias morreu, acabou o rei. Pare de se apoiar nas pessoas. Se apoie em Deus. Glória a Deus. Deus é a única solução. As pessoas, elas são falhas, são erros. Não venha se apoiar em mim não, porque você vai se lascar. Não venha viver uma vida: ah, porque o pastor Paulo, eu estou aqui, eu vou o que ele disser, eu vou fazer. Querido, sinto muito. Tadinho de você. Que dó. Sabe por quê, queridos? Eu sou falível igual a você. Eu sou propenso igual a você. E na hora que eu cair, você cai junto comigo. Na hora que eu errar, você erra comigo. Mas se você confia em Deus, Ele é infalível. Agora sabe qual é o problema, queridos? Entramos na concepção de Deus e queremos as coisas para ontem. Tcharam! E Deus é especialista em deixar você esperando. Deus está sendo especialista, sabe por que Ele quer tratar você? Ele quer levar o seu âmbito espiritual para além do que você pensa. Queridos, eu tenho uma impressão que quando Jesus volta ali para a cidade, Ele volta não para querer se envaidecer, porque isso não.
Eu tenho toda a convicção de que isso não operava no coração de Jesus. Mas ele retorna para que o pessoal fosse salvo. Mas você já pensou em voltar na sua casa? Ninguém acredita em você. Você está sozinho. Já fez um milagre, um monte de milagre fora. Quando Jesus chega em Cafarnaum, o povo fica sabendo que Jesus chegou. E o que que acontece? O povo vai atrás de Jesus. Eu vou usar muitos textos para ilustrar quem era Jesus e o que ele estava fazendo. Vamos lá abrir em Salmos 68, 18. Então fecha a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta, que a gente hoje vai navegar um pouquinho. E a Salmos 68, 18. Salmos 68. Aqui, ó. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, revestidões para os homens e até para que o Senhor Deus habitasse entre. Então aqui já está a primeira coisa. Jesus volta ao local, não por bonzinho, mas para estar negando a ele. Sabe por quê? Para que Deus habitasse em seu coração. Então a volta de Cafarnaum, ela além de tudo era um confronto contra Jesus, porque ele ia fazer o que Deus mandasse perante o povo que não acredita. Mas vamos em seguida, Malaquias 5:7. Malaquias 5:7. Não tem? Bom, desculpa aqui, Miqueias 5:7. Amém? Miqueias 5:7. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como um chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem guarda os filhos do homem. O que ele está falando? Se você ler o contexto um pouquinho atrás, ele faz a anunciação de quem? De Jesus no meio do povo. Um povo totalmente rebelde. E é nesse contexto que Jesus se instalou. O negócio já começa complicado para Jesus. Como todo mundo sabe, Jesus está ali falando. E o que acontece? Os amigos do paralítico. Ó, o negócio começou. Está aqui, Jesus está pregando. Deve ser um prego grande pra caramba. Acho que estava no segundo toque. E Deus, ó. E quando vê os amigos tentam entrar com o paralítico, o que acontece? O texto aqui não fala, mas os outros textos vão falar que o paralítico veio pelo telhado e desceu. Primeira observação que eu faço: em quem você está andando? Quem é que você está andando? Me diga aí. Se você estiver andando com gente que puxa o seu rabo, o negócio não vai para frente. Não vai, querido. Ande com gente boa. Gente que bota você para frente. Não, vamos orar, meu irmão. O negócio está ruim, vamos orar. Você vai melhorar dessa situação. Você está doente? Ou você é daquele que chega e fala assim: olha, eu estou com câncer. Aí você chega, já comprou, já fez um plano funeral? Você já tem alguma catatuba para correr? Porque o câncer é miserável. O câncer é um assassino. Ou você é daquele, você está com câncer, querida, diga ao câncer agora: você não vai me vencer.
cumprir na minha vida. Mas vai depender daquilo que você está vivendo com as pessoas. Se você anda com pessoa que não te empurra, meu irmão, eu digo uma coisa: saia de perto de pessoas assim. Porque eles só vão te puxar e você não vai conseguir segurar. Ande com pessoas boas, ande com pessoas que vão para frente. E Luiz Hermínio diz assim, uma coisa muito engraçada: diz assim, olha, eu não perco tempo com gente que me faz ver coisas negativas. Eu ando só com gente de poder, de fogo. Porque ele me leva ao local que muitas vezes eu estou fraco. E aí aqueles amigos levam o paralítico para lá, para... Não, está difícil, mas e aí, vamos desistir aqui agora? O que vamos fazer? Vai ficar por isso? Não, os caras dizem, irmão, vamos pelo telhado. Queridos, está com paralítico. 4 caras. A Câmara pode dizer, Diana está temporariamente com a cadeira de roda. Você carregar é peso ou não é? Ele já até engordou, como é que um pouquinho? Já é peso, imagine você botar um paralítico por cima da casa. O cuidado de não virar para ele não cair. Aquela confusão todinha. Mas o que é? Quando estamos rodeados por pessoas que nos levarão para frente, elas não desistirão. A gente vai junto, querido. Você já encontrou pessoas assim, meu irmão, se tiver ruim, a gente está ruim, se tiver bom, a gente está bom. A gente vai em frente. E a gente começa a viver o verdadeiro amor de Deus. Glórias a Deus. E aí o paralítico pegou e desceu. E Jesus, veja só, é um dos poucos textos que há uma cura sem diálogo. Jesus vê o paralítico descendo do telhado. E aquele negócio desceu, Jesus vê. O que Jesus vê? Me diga aí, se fosse tu. O que está acontecendo aqui? Esse cara descendo do telhado. Mas Jesus se reportou o coração daqueles que fizeram. Jesus, o texto vai falar que Jesus viu a fé. Meu irmão está ruim? Tem a fé inabalável. Olha, eu não estou vendo nada, pastor. O negócio está confuso, mas eu acredito em Deus. Eu acredito. Eu me lembro de um relato lá na minha região. Uma mulher entrou na igreja e ela ficou assim, o culto todinho. Aí quando tem aquela gente abençoada, a pessoa só quer se mostrar. E a pessoa começou assim o tempo todinho, com as duas mãos na mão. Quando acabou o culto, não é ponto, eu conhecia as pessoas. Quando acabou o culto, ela foi a última a sair e fez assim, ó. O teto caiu. Você quer viver as coisas sobrenaturais de Deus? Você precisa ter fé. Acreditar naquilo que não se vê. E contra o impossível. Deus, olha, eu só posso ir até aqui, mas além daqui é só o Senhor, mas eu não posso sair daqui quando o Senhor não me abençoar. Eu não arredarei o pé, porque eu acredito no Senhor, porque se não for o Senhor, vai ser o Senhor. E a primeira coisa que Jesus diz assim, ó. Olha para ele e diz, tenha, fala para mim, tenha, meu Deus, ele podia dizer assim, olha, o que é que tu queres que eu te faça? Deus está falando com gente aqui hoje, meu irmão. Se segura na cadeira que o negócio vai ser quente. Jesus olhou para ele e disse, tenha bom ânimo. Quantos anos aquele paralítico devia estar livre? Os amigos dele podiam ter chegado e dito assim, olha, eu não vou não, tem muita gente, fica por aí. Mas Jesus olhou para aquele paralítico e disse assim, tem de bom ânimo. As nossas tristezas e angústias
porque temos um Deus que nos animará em meio às circunstâncias. Pode nada mudar, nada acontecer na sua frente, mas você tem que se levantar no dia de hoje. Eu sou mais que vitorioso no nome de Jesus. As circunstâncias não me afundarão. Eu sei que o Senhor sobrevirá sobre mim e me trará paz. E a gente está ainda acompanhando as coisas desse mundo, dizendo, aconteceu. Aconteceu não, querido. A partir de hoje você vai dizer, olha, a minha vida vai mudar. A minha vida chegou nesse ponto porque eu fui errado, mas de Deus, eu me posiciono para que a tua ação venha me trazer ânimo. E Jesus diz outra coisa no final dele, nesse primeiro ponto. Ele diz assim: os teus pecados. Mas peraí. Repita comigo o que ele diz. Os teus pecados. Mas o cara para ali, meu irmão. Deus não podia dizer assim: levanta e anda. E surgir como Jesus muitas vezes fez naquele passo mágico. Por que Jesus chega e diz: os teus pecados estão perdoados? É porque muitas vezes, quando estamos na luta, a nossa maior angústia tem gerado pecado em nós. Tem gerado desânimos e muitas vezes temos errado com pessoas. Às vezes escondemos em muitas situações. Jesus viu não a situação, mas viu um espírito precisando ser renovado. Deus hoje ele trouxe aqui para que o seu espírito fosse renovado. Eu estive essa semana aqui dizendo assim: Senhor, eu estou que nem esse paralítico, o negócio parece que está rindo. E eu dei uma doideira esse semana e fiz umas coisas e Deus hoje me animou para isso. Eu disse: Senhor, eu saio dessa condição, porque o Senhor me colocará em um momento de ânimo, onde o teu espírito bradará em mim e minha alma se renovará. Aleluia! Cheira baiaço. Aleluia! Está triste aí, meu irmão? Eu vou aí tocar em você para que ele possa mudar a alegria do Senhor na sua vida. Está triste, está doente, está cansado, querido. Eu vou tocar em você aí. Porque Deus renovou minha alma e meu espírito para engrandecer o seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Deus não veio renovar o meu espírito para que eu fosse o bom da história, não. É porque Ele quer ser engrandecido. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente está achando que Deus quer fazer alguma coisa em benefício para mim, Deus não faz nada. Mas quando a situação vem para benefício de Deus, para Ele ser engrandecido, aí Deus vai fazer. Sabe por quê, querido? O nosso maior benefício para nós mesmos é viver na glória com Deus. As outras coisas serão consequência. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e o quê? Não, algumas coisas, as demais. Olha, busca primeiro, que o meu nome vai ser glorificado. Tu vai se encher em todas as áreas. Eu contei essa história lá em Timó, mas eu vou contar novamente. Existia um garoto que nasceu com um problema no coração, insuficiência mitral. O coração, ele recebe muito sangue e ele fica maior do que o normal. Ele fica extremamente grande. Então, da asma, ele não pode pisar no chão, qualquer poluição faz ele cansar e propenso há muito tempo a morte. Mas essa família era da igreja. E aí o que aconteceu? Quando foi 7 anos,
o médico desse garoto disse assim: a gente vai ter que operar. A mãe. E a mãe desse garoto disse assim: pode operar. E aí a igreja foi para oração. Nesse tempo, Deus revelou à mãe que não era para ele operar porque estava curado. Mas o médico queria operar, estava com os exames. E aí, se fosse você? A mãe desse garoto chegou, parou a maca e disse assim: olha, Deus me falou que não opere mais porque ele já está curado. E o médico, a primeira coisa que olhou para ela, disse assim: você está louca! Esse menino vai morrer, não vai ter muito tempo de vida não. Ela disse: eu creio no meu Redentor. Sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor. Sabe o que aconteceu, querido? Depois de uma semana, esse garoto bateu o raio-x. Não tinha nada. Nada. Sabe quem é esse garoto hoje, querido? O garoto sou eu. Para você viver um milagre, você tem que gerar situação. Às vezes é só você e Deus. Os amigos que andam comigo sabem que eu jogo futebol, vôlei, e fulano no pé do chão, vamos no meio do mato. O médico disse que nunca mais eu podia entrar no mato, pisar no chão. Mas hoje à noite Deus me curou para que esse dia o nome de Deus fosse glorificado. Eu só estou de pé e vivo porque a obra do Senhor continua se realizando em minha vida. Cheira para isso. Quem quer viver um milagre? Primeiro você vai ter que ter uma causa. Você já tiver uma causa que seja impossível, aí o milagre pode acontecer. Mas se você não tiver, querido, não tenha medo de ir para a causa, vá, confia em Deus. Deus sempre agirá quando vamos ao seu encontro. Amém? Amém. Quando buscamos a Deus, Ele vem em nosso favor. Naquele momento que Jesus estava ali com os escribas e fariseus, Deus está falando, não tem aqui. Amém. Os escribas e os fariseus blasfemaram em seu coração. Ninguém falou. A palavra diz que eles blasfemaram. E Jesus, sondando-lhe o coração, a intuição percebeu que eles tinham blasfemado. Querido, você já passou por situações em que você recebe a vitória do milagre e a turma disse: você, e aí? Esse cara é todo errado. Essa mulher não vale um prego. Essa situação está assim. Como é que isso acontece? E eles começam a indagar a situação. Mas entenda uma coisa muito interessante que acontece aqui. O paralítico responde alguma coisa? Qual foi a atuação do paralítico? Querido, não perca tempo em explicar milagre. Milagre se vive. Aparecerão uns que glorificarão com você e outros. É explicação. Aí você diz: quer explicar? Qual o Senhor que me deu? Está igual a Eliseu e Naamã. Naamã curado no rio, deitou e levantou 7 vezes dentro do rio sujo. Aí quis pagar Eliseu. Eliseu, eu vim aqui te dar tudo aquilo que fizeste por mim.
que Eliseu disse? Quem fez uma coisa com você foi o Rio Jordão. Se tu quiser, joga tudo para ele. História com Deus não se compra. Vida com Deus não se compra. Glória a Deus. Situações com Deus não se compra, se vive. Aleluia. A gente só vai contar a história para a gente viver. Aleluia. Porque enquanto não vivemos, não contaremos as histórias para os outros. Você está firme aí, querido? Amém. Nós escutemos. Você está firme aí? Amém. Vamos ler Salmo 139, 2. Salmo 139, 2. Amém? Leia comigo aqui. Vamos ler de primeiro. Senhor, tu me conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe vejo o meu pensamento. A primeira questão ali, Jesus era Deus. Jesus sondou o coração de quem? Do paralítico? Ele já sabia. Era de tudo diferente. Mas por que Jesus se manifestou para sondar o coração dos escribas? Sabe por quê, querido? Porque a manifestação daquele milagre ali era para todos testificarem se gloriarem com Deus. Entenda uma coisa na sua vida: quando Deus te passar por um sofrimento, uma tribulação, tudo aquilo que você tem que viver, que você vai receber, Deus te colocará no meio de pessoas para contemplar o que Deus fez na tua vida. Algumas pessoas contemplarão o início, o meio, o final, mas muitas delas só verão o milagre. Mas quando acontecer, o único que tem que ser glorificado é o Senhor. Por isso que eu digo, está difícil o negócio, que levanta, meu irmão. Deus quer fazer tu sentar na mesa, junto com teus inimigos, para que o nome deles seja glorificado, para que não haja mais dúvida que Deus é o Deus das nossas vidas. Jesus coloca aqueles homens em xeque-mate. Ele fala antes dos caras falarem. Eu acho isso o máximo. Jesus coloca ali em xeque-mate. Olha, não pense não. Se Jesus fosse nordestino, né? Ô menino, aqui quem manda sou eu. Se ele fosse nordestino, ele tinha falado isso na hora. Ele disse assim: olha, não adianta sondar, porque eu é que sonde vossos corações, que manda nos corações. Eu sei que vocês têm falado. E aí Jesus diz uma coisa impressionante. Mas qual é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou levanta aí? Se eu disser que são perdoados são os teus pecados, mais fácil, quem se gloriará? Eu sou paralítico. Se eu digo que levanta e anda, todos se gloriarão, mas o Espírito não renovará do paralítico. É ou não é? Jesus, ele entra num encontro dali, vai quebrar os caras, meu irmão. Ele diz assim: ó, qual mais fácil? Perdoa ou dá levantar? Ah, levanta. Olha que o paralítico lá está quieto, uma confusão está acontecendo. E o paralítico está fazendo. Ele já tinha o Espírito dele. No mínimo, se ele estivesse lá, já estava falando em língua. Não estava nem escutando o que Jesus estava falando. Mas o diabo começou a Jesus e o povo. E é uma coisa que
eu digo a você, querido, todas as vezes que a multidão, o mundo se levantar contra você, você tem um advogado. Eu escutei uma coisa quando eu cheguei aqui, dita por Ricardo, Edson e alguns, que o pastor Daniel dizia assim: você não tem nada a dever, você não precisa se justificar. Você não tem nada a dever, você não precisa se justificar. O mundo diz: aquele que cala, consente. Ordem jurídica, né? Diz assim: aquele, se ele calou e consentiu, é porque é verdade. Mas na lei de Deus não é assim, não. Deus diz assim: olha, se você não fez nada, sabe por quê? Porque Deus se levantar para ser o Senhor. Talvez você esteja pensando assim: advogado? Esse pastor está ficando doido. Como é que um cara que eu nem vejo, que eu nem sei, vai defender em meu favor? Querido, faça um teste com Deus. Você precisa hoje sair da sua zona de conforto para Deus lhe proteger. Você está na situação, todo mundo está falando de você, está falando mal, que está nessa situação. Ele não se junta com a jararaca, na língua solta, não. Segure ela. Diga assim: Deus, eu vou mudar a minha história. As pessoas vão falar, mas eu vou viver o milagre. Sabe por quê? Que quando falamos as situações, perdemos tempo com outras coisas que não convêm a Deus. E quando detemos a nossa fé em Cristo e ouvir só o que Cristo quer, andamos, vivemos. Está falando de mim? Não é bom não, fico triste, mas Deus vai te acertar, pequeno. Fica aí pro final da fila. O negócio vai mudar. Você vai entrar no sobrenatural de Deus, quer você ou não. Porque nessa vida, ou você entra, ou você cai fora. Eu já contei aqui algumas vezes que Satanás estava do lado, do outro lado estavam os crentes. E tinha um cara em cima do muro. E os crentes começaram a dizer: vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o cara olhava para os crentes e olhava para Satanás. E olhava e Satanás lá quietinho. E os crentes: vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o cara lá descia. Aí um crente virou e disse assim a Satanás: por que você não grita para ele? Ele disse: querido, é porque quem está em cima do muro é meu. Não existe em cima do muro. Ou você é, ou você não. Então queira viver uma vida de milagre. Mudança de vida. Olha, pastor, não sei o que eu faço para Deus mudar a minha vida não, mas Ele vai fazer. Se posicione. Se eu soubesse a receita do sucesso, eu não estava pregando, estava dando aula em MBA, ganhando dinheiro. Mas o sucesso é só com Deus, é joelho e oração. Eu vou fazer o quê? Glória a Deus. Eu não dito nada, é o Senhor que dita. Se eu ditasse alguma coisa, eu não dava uma bagunça. Aleluia. Mas quando o Senhor dita, Ele põe ordem todo mundo. Amém? Amém. Existe uma história que uma irmã da igreja não falava mal de ninguém. Sabe o que é ninguém? Aí a irmã chegava: irmã, fulano, tal, você está sabendo daquela pessoa? Aquela pessoa fez isso. Ela disse: que bênção, Deus vai usar ela. Nunca falava mal de ninguém. E o pastor, muito brincalhão, queria uma vez pegar ela na virada. Na saída da igreja, o pastor disse assim: irmã, vem cá, eu tenho um negócio muito sério para falar com você. Ela disse: o que foi? Olha, o diabo está se andando na igreja, está fazendo um monte de coisa, está desviando os crentes. E o que a senhora acha disso? Ela parou um tempo, olhou e disse: pastor, ele é trabalhador muito, né, pastor? A mudança de vida, a mudança de história, não mais, é Cristo na minha vida e tudo vai acontecer, querido. Eu peguei essa frase hoje de um livro que diz assim: tudo que dizemos será inútil
se não for confirmado pelo que fazemos. Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Você quer ser alguém de Deus? Você precisa fazer com que as suas atitudes falem, sem precisar usar palavras. Um homem verdadeiramente humilde, é consciente da diminuta extensão do seu próprio conhecimento, da grande extensão da sua ignorância e da insignificante extensão do seu entendimento comparado com o entendimento de Deus. Em outras palavras, ele não é nada e Deus é tudo. Quando buscamos a Deus, ele nos restaura. Quando Jesus ele faz essa pergunta para os escribas e vendo a situação do coração dele, o que acontece? Ele diz ao paralítico, o que ele vai dizer? Ora, para que saibas que eu, o Filho do Homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua. Mas espera uma coisa. Diana, posso parar uma coisa a você, sinceramente? No dia que tu se levantar, o que tu vai fazer com essa cadeira de roda? Jogar fora. Tu não quer ver mais nunca, né? Eu acho que não. Acho que eu ainda tenho entendido que, para mim, quando é necessário, eu acho que ela deveria de, não de lembrança, mas para que eu olhasse para você, para saber o que Deus fez na minha vida e transformar na sua vida. Amém. Mas muitos que se levantam dizem o quê? Eu não quero mais ver isso. Mas Jesus surpreende mais uma vez. Se não fossem os escribas, agora era o paralítico. Ele diz, olha, levanta-te, pega a tua cama. Imagine só, eu estou andando, me levantando daquele negócio. Eu vou pegar a minha cama pra quê? Pega a tua cama e vai para casa. Além de levar a cama, eu tenho que botar em casa como troféu. Que negócio estranho Jesus faz com a gente, né? Sabe por que Jesus faz isso? Porque no dia que ele não pilotar, der salto triplo, mortal, ele vai se lembrar e olhar para aquela cama, se lembrar de quem tirou ele daquela situação. A gente tem um problema tão grande, sabe o que é, querido? A gente ganha uma coisa, parece que tem um rei na barriga. Você quer saber quem são as pessoas? Dê poder. Quer saber qual é a atitude das pessoas? Deixa ela ganhar a minha ali, ó. Quer saber como está o coração das pessoas? Reflita sobre o que ela faz. E quando as pessoas elas estão, isso eu estou falando de pessoas da Maria, não estou dizendo que tem alguém aqui não. Eu creio que na nossa igreja não tem. Amém? Amém. Mas quando estamos, queridos, eu já passei por essa situação várias vezes. Eu digo e repito, às vezes, pastor Fred, pastor Pablo, eles pregam uma mensagem poderosa. Eu digo, Senhor, por que não fui eu? E eu tenho que dizer para mim mesmo, recolha-se a sua insignificância. Eu quis usar ele e acabou-se. Eu luto contra essa natureza constantemente. E eu digo a você, olha, a prepotência é o maior risco do homem. Se você não assistiu aquele filme Advogado do Diabo, ele não assista. É bom. No final do filme ele vira assim, ó. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Onde está o teu coração, ali estará o teu. Onde está o teu coração, ali estará o teu. Eu creio que o tesouro de vocês está no céu. O nosso tesouro está no céu. O Cristo Redentor, que salvou as nossas almas e nos tem tirado do lamaçal.
No finalzinho, no versículo 8, vai dizer que o povo glorificou a Jesus. Eu já estou terminando. Alguns dias atrás eu estava indo visitar uma senhora e falando com ela, né, dizendo que ela precisava liberar e falar coisas que estavam presas para ela. Ela estava no seu leito de morte. E ela virou para mim muito lúcida e disse assim: pastor, olha, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Eu estou bem. Eu fui fazer a segunda visita. E aí eu disse a ela: querida, você precisa se abrir. Deus quer curar a tua alma. Você precisa confessar. Ela disse: pastor, mas eu não tenho problema nenhum. Eu estou bem. 2 dias antes dela falecer, o seu neto chegou perto dela e falou: vó, você quer fazer uma oração se render ao Senhor? Ela, muito resistente, disse: ah, meu neto amado, eu já fiz isso. Ele disse: mas se incomoda de fazer novamente? Ela disse: não. E antes dela fazer, ela disse: meu neto, eu tenho uma coisa para te dizer. Quando eu era criança, meu pai me abandonou. Eu sentia que ele não me amava. E eu nunca disse isso a ninguém. E hoje eu quero liberar perdão para ele. Naquele momento, querido, o neto é apaixonado. Deus restaurou a sorte daquela mulher. 2 dias depois ela faleceu. Está na glória. Seu coração está liberto. Você precisa livrar, descarregar a sua alma, as aflições da sua vida. Paulo vai dizer que o fardo dele é leve. O fardo de Deus é leve. Porque ele tem levado para você. Tem dito assim: querido, vamos andar, eu estou te colocando no braço. Sua situação vai mudar porque eu te amo. Levanta a cabeça, caminha, anda. Já chega de complicações. Eu quero te mostrar um caminho de glória, de vida, de mudança, onde você se gloriará em meu nome. Você já percebeu que quando estamos vivendo um patamar em Cristo, muitas pessoas aqui já viveram vários momentos, né? E falaram assim: pastor, teve épocas que eu busquei tanto ao Senhor, que eu andava flutuando. Eu já busquei tanto ao Senhor, que eu andava na rua, as pessoas olhavam assim para mim, e eu ficava dentro de mim: será que eu sou bonito assim desse jeito? O que eu tenho que as pessoas estão olhando para mim? Eu entendia que era o brilho de Deus. Porque quando estamos andando com Cristo, tudo muda. Tudo muda de forma. Tudo vai para o lugar.